Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho, vídeo do Gabriel, falando sobre o Oda. Não é um gênio? O Oda não é um gênio? Será? Será? Vídeo curtinho do Gabriel, né? 3 minutinhos. 3 minutinhos, 2 segundos, né? Tipo, basicamente menos de 3 minutos, porque ainda vai ter a introdução e a finalização, né? Bora ver aqui do que se trata. Só pedindo no início do vídeo para deixar o like, se inscrever para ter aquela fortalecida. Simbora então, sem muita enrolação. 3, 2, 1. Peraí. Ai, ai, por onde eu começo? O Shanks tem um irmão gêmeo do mal, pelo menos é o que tá parecendo. Mas eu não tô Caralho, já começa com os... Peraí, deixa eu ver uma parada aqui. Pronto. aqui pra falar disso, afinal já tem gente o suficiente falando do assunto. E eu acho que ninguém tá interessado em saber no que o Zé Mané aqui acha sobre isso. Mas a questão é que, independente se isso é um negócio interessante ou não, os fãs mais instigados do God Oda já vieram falando que isso tava planejado. Desde a reunião do Shanks com os Gurus. Olha, te falar aqui, em relação a essa cena aqui do mangá, eu mesmo tava em dúvida se era o Shanks ou não, porque tinha uma coisa que me incomodava que era a cicatriz dele. Tinha ângulos que mostrava a cicatriz dele aparecendo aqui. E nesse ângulo aqui não mostra a cicatriz dele. Só que, tipo assim, o personagem, ele é a cara do Shanks, pô. Tipo assim, a barbicha, o bigodinho, tipo, bigodinho mal feito é a cara do Shanks, pô. Tipo, chega a ser sacanagem isso aqui. Entendeu? Pode ser que o Oda tenha feito isso aqui de maneira intencional pra baitar a galera, ou tipo, ele tenha feito aqui depois de ter mudado de ideia, pode ser. Mas o negócio da cicatriz me pegava, tipo assim, me encucava um pouco, né? Tipo, ficava dando aquela pintelhada assim, tipo de, pô, a cicatriz dele não tá aparecendo aqui, será que é um erro? Mas aí ele já teria corrigido isso. E ele não corrigiu. Até então, né? E hoje, né, a gente sabe no mangá que do porquê não teve correção, porque não precisava. Vocês, foi lá que ele teve a ideia do gênio do mal. Ah, isso foi um exemplo de algo que já acontece há anos em One Piece. Da mesma forma que falavam que o Shanks usou o Haki do Rei contra aquele Rei do Mar lá no primeiro capítulo da história. E sim, ele realmente usou o Haki do Rei. Mas isso foi um retcon, uma técnica narrativa onde os elementos de uma história já estabelecidos são reinterpretados ou alterados. Em resumo, o Oda nunca teve a ideia do Haki desde o início da obra, diferente do que muita gente acredita. E o mesmo acontece com a fruta do Luffy, que O Haki foi criado apenas pra facilitar o trabalho do Oda. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros que o Haki ele foi feito só pra facilitar o trabalho, porque querendo ou não, conforme a história foi se desenrolando e foram aparecendo cada vez mais inimigos um pouco mais complicados de se enfrentar, o Oda ele meio que teve que criar uma maneira de tanto o Luffy quanto também outras pessoas conseguirem enfrentar inimigos como o Logia. Pô, porque Logia, cara, tipo assim, pra pré-time skip, Logia era o desafio máximo. Crocodile, o Oda conseguiu tipo, fazer um malabarismo ali e falar que a água era, no caso, líquido, né, vamos dizer assim, mas a água seria uma maneira de lutar contra o Crocodile. Aí teve o Enel, que no caso o Luffy é de borracha, então, tipo, ele seria o counter. Mas e o Aokiji? O que o Luffy vai fazer com o Aokiji? Entendeu? O Lu é de gelo, com, sei lá, com o Kizaru, que é de luz. Com um Akainu, que é de magma. O que ele vai fazer? Sendo de borracha. Então ele teve que desenvolver o Haki pra facilitar a vida dele, querendo ou não, mano. Mas pensar desde o início, ele não pensou. Ele tinha algumas ideias do que seria o Haki, tanto que ele já foi trabalhando isso, ele já foi dando ideia, tipo, do que seria Haki, mas ele nunca deixava algo concreto. Até mesmo, tipo, no time skip, quando a gente vê, tipo, no pré-time skip, na Guerra dos Melhores, e já no time skip, a maneira de como a gente viu o Haki no pré-time skip pro time skip é diferente. Tipo, eu acho que o mais similar, assim, que chega próximo, é da observação e o do rei um pouco, né? Mas o do Haki, ele muda a ideia do Haki do rei. Tipo, era uma coisa que ele apresentou e depois vira outra. Então, não é que ele não tenha trabalhado isso desde o início. Ele até tem algumas ideias ali, ele deixa algumas coisas ali, só que ele não, tipo, finaliza, vamos dizer assim. Ele deixa uma coisa meio que aberta, ele deixa uma coisa aberta, assim, pra trabalhar mais pra frente, e depois ele desenvolve. E ele faz isso a história inteira. E como One Piece é uma história longínqua, gigantesca, ele vai deixando, tipo, ponta solta uma coisa aqui, outra ali, e depois ele trabalha em cima, entendeu? Por isso que fica aquele negócio, tipo, mas isso aqui tá desde lá, não sei o que. Tem coisas que não tem como tancar. Tem coisas que não tem como tancar, tipo, que ele fez nos 45 do segundo tempo, tem como dar uma justificativa, mas foi feito de última hora. O próprio exemplo é o Nika, mano. Eu gosto do Nika, mas tem gente, muita gente que não gosta pelo fato de, pô,
A citação do Nika foi no próprio arco onde ele apareceu. Tem citações do Deus do Sol, tem coisa em relação a Ilha do Céu? Tem, isso é certeza, tem. Mas, tipo, em volta da pessoa que é Nika, né? Também da fruta, do Luffy, entre outras coisas, tipo, isso foi feito, tipo, nos 45 do segundo tempo. Gostei do Nicholas e tal? Gostei pra caraca, mano. Gostei bastante. Mas tem que botar o pingo nos is. Tem coisas que, mano, o Oda, ele só é um bom escritor. Aí ele consegue, tipo, se desenrolar bem. Sem contar que ele não faz tudo sozinho, né? Tipo, ele tem uma equipe. A equipe auxilia ele. Se fosse ele sozinho, talvez não seria tão detalhado assim. Tipo, a equipe auxilia ele pegando uma coisa ou outra ali, que acaba deixando ali pra ele poder linkar com outra. Algum personagem ali jogada que ele criou ali pra fazer uma coisa, depois ele traz de volta. Então, tipo assim, não tô dizendo que é a equipe que faz isso, né? Tipo, a equipe auxilia ele a lembrar de algumas coisas que ele já criou. É isso que eu tô querendo dizer. Porque lembrar de tudo, mano. Eu sei que é o Oda, mas caraca, deve ser complicado, mano. Era a fruta da borracha até sofrer um retcon. O problema é que compraram a ideia que o Oda tinha a história de One Piece planejada desde o início. E não é assim que funciona. Histórias, assim como ideias, estão em constante mudança. Só pra você ter uma noção, eu demoro horas pra escrever um roteiro de 5 minutos. Isso porque eu fico repensando e repensando ele até ficar da maneira que mais me agrada. E no processo eu reescrevo ele umas 3, 4 vezes. Tudo isso em um período de algumas horas, então imagina em 25 anos. É o tempo que o One Piece tá... Mas isso não é um demérito do Oda, só lembrando, tá? O cara, tipo assim, o cara faz muita coisa de improviso e ainda consegue, tipo, deixar plausível e coerente junto com outras coisas que ele já queria trabalhar mesmo. Então, tipo assim, o cara é muito bom de improviso. Tipo, ele mesmo, a gente já tem meme, coisa e tal, que ele queria que o One Piece durasse 5 anos, depois ele criou os Chichibukais e aí, tipo, o negócio estendeu demais, né? Mas, pô, o cara realmente é um escritor absurdo, mano. Ele conseguiu, cara, conseguiu deixar ponta por ponta, que seria de pontas soltas, né? Conseguiu juntar elas de maneira, tipo, que os fãs enxergam, tipo, como se fosse criado, assim, como se fosse pensado já muito tempo depois, muito tempo antes, então, tipo, depois não antes. Então, o cara realmente ele é um escritor de mão cheia. Ele não tem como dizer que não. Mas ele altera algumas coisas assim na história dele. Isso aí, tipo, é evidente. Sendo publicada. O Oda já repensou a história de One Piece mais vezes do que você ficou olhando para um ponto fixo sem pensar em absolutamente nada. Então é por isso que o Oda não é o gênio que você imagina. Não, ele é um gênio, sim. Se ele conseguiu enganar tanta massa assim... Não, ele não enganou ninguém, né? Tipo, essa galera que foi de sacanagem. Mas, pô, ele é um gênio, sim. Que ele é. Mas eu entendo que muita gente coloca, tipo, ele num pedestal de olha, ele planejou tudo isso desde o início. Tem coisa que sim, tem coisa que não. Mas, sem dúvidas, ele é tipo o top 3 mangakas da história. Afinal, essa fama de gênio onisciente tem que ter vindo de algum lugar. E veio do fato do Oda ser um escritor excelente. Não é o gênio magnata que muitos imaginam, mas ele é incrível o suficiente para manter uma história interessante por 25 anos. E por mais que One Piece tenha sim tido suas oscilações, ele ainda foi bem constante em um termo geral. E acredite, isso foi um feito impressionante. Quem mais que conseguiu fazer isso? Só ele e o Togashi. E além disso, ele ainda sabe... Justo. É porque o Togashi, eu acho que já era pra ele ter terminado o Hunter x Hunter, né? A coluna dele não deixa. Como deixar pontas soltas para trás e ainda conseguir resgatar elas de uma forma coerente. E parece simples falar, mas é graças a isso que a fandom de One Piece e outra coisa, não é tão simples assim, não é tão simples você deixar uma coisa solta assim, você criar uma coisa e deixar ali exposta ali e depois trazer de volta e todo mundo vai aceitar. Não é também tão simples assim. Muitas histórias fazem isso e não conseguem executar tão bem quanto toda consegue executar. Tem coisas que realmente a comunidade exagera. Eu entendo. Mas ele, cara, é impressionante como ele consegue pegar uma coisa lá de trás, traz de volta e consegue trazer ou um novo significado ou, tipo, explicar melhor aquela ideia que ele trouxe, tipo, uma coisinha lá do início, algum elemento ali, só pra, tipo, querer trabalhar depois e se aprofundar em cima dessa ideia, mano. Ou, tipo, pessoa, enfim, vai variar, mas, pô, não tem como dizer, o cara é um escritor nato. Que mais presta atenção em detalhes minuciosos, porque o Oda realmente pode usar eles no futuro. Óbvio que não é um bagulho que é 100% planejado, é só um detalhe que abre brecha para várias possibilidades, e o Oda... É o famoso 50-50, né? Tipo, tem coisas que ele fez planejar e tem coisas que ele deixou ali
pra ele trabalhar depois, né? Tipo, certeza, certeza. Pode decidir seguir uma dessas possibilidades, só isso. Sem onisciência nem nada. Mas em resumo, é Mas eu prefiro ainda continuar com o Oda gênio. Ele pensou em tudo. O Oda é gênio, não tem como. só isso. O Oda não é nenhum gênio que tem a história planejada desde o primeiro capítulo. Ele só é muito bom no que faz mesmo. Mas bom, obrigado por assistir. Eu já tô indo embora e até uma próxima. Concordo, concordo. Tipo, em parte, concordo. Eu acho ele um gênio. Porque pra continuar com a história da magnitude de One Piece, o cara tem que ser, tipo, tem que ser diferenciado, mano. Tem que ser diferenciado. Mas eu entendo, tipo, a crítica aqui em relação a não botar o Oda demais num pedestal tão alto assim. De o cara que pensou em tudo desde o início. Não, ele não pensou. Claramente dá pra ver isso. A Guerra dos Melhores é um bom exemplo disso, cara. Tem muita gente que ainda, cara, tem gente que ainda tenta proteger. Eu mesmo que fico criando as minhas desculpas pra proteger a Guerra dos Melhores, porque tem muita inconsistência lá. Tipo, do antes e depois de One Piece tem muita inconsistência. O próprio Crocodile, tá ligado? Você pegar, tipo, antes e depois do Crocodile, tipo, não faz muito sentido o que aconteceu com o Crocodile. Ele de Alabasta pra ele na Guerra dos Melhores, tá ligado? Tipo, o personagem tem um up do nada, mas enfim. Bom vídeo, bom videozinho. Videozinho simples, rápido, leve, solto. Belo videozinho. Comenta aqui embaixo, família, o que vocês acham do Oda. Se ele realmente é um gênio, assim como muitos dizem, ou ele não é um gênio, ele é realmente só um cara que sabe escrever. Será? 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 Polêmicas? Polêmicas? Comenta aqui embaixo. Aproveita e deixa o like, se inscreve para dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. E também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link está aqui embaixo. Só lembrando que live a partir das 4 horas da tarde. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!